Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Miriam Navarro e este é mais um vídeo do meu diário de leitura sobre Os Miseráveis. E hoje vamos falar da quarta parte do livro, pois é, já está quase terminando, olha só, quem diria, hein? Só falta mais esse trecho aqui abaixo dessa marcação, que é a quinta parte, para finalizar essa obra incrível. A quarta parte se chama O Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis. Foi uma parte bem grande que vai da página 863 até a 1218 e foi lida entre o dia 11 de fevereiro e o dia 4 de março. E como é de costume do Victor Hugo, no início dessa parte, ele nos contextualiza na questão histórica, política, econômica de Paris e mais especificamente entre os anos de 1830 e 1832, em que aconteceram várias manifestações revoltosas do povo em relação ao governo. Em primeiro lugar, em 1830, eles derrubaram o governo de Carlos X e depois, em 1832, houve uma espécie de guerra civil também contra o governo de Luiz Felipe, já que ele priorizava sempre os ricos, os burgueses, e os pobres continuavam na miséria. E é claro que o autor não perderia a chance de tecer mais algumas críticas sociais, como a que encontramos na página 1040. Não nos cansemos de repetir, antes de tudo, deve-se pensar nas multidões deserdadas e sofredoras, aliviá-las, arejá-las, iluminá-las, amá-las, ampliar magnificamente seu horizonte, prodigalizar-lhes de todas as formas a educação, oferecer-lhes o exemplo do trabalho e nunca o exemplo da ociosidade, diminuir-lhes o peso do fardo individual, acrescentando-lhes a noção do objetivo universal, limitar a pobreza sem limitar a riqueza, criar vastos campos de atividade pública e popular, ter como Brierel 100 mãos para estender de todos os lados aos oprimidos e aos fracos, empregar o poder coletivo no grande dever de abrir oficinas para todos os braços, escolas para todas as aptidões e laboratórios para todas as inteligências, aumentar o salário, diminuir o infortúnio, equilibrar o dever e o ter. Isto é, proporcionar o gozo ao esforço e a fartura à necessidade. Em poucas palavras, fazer liberar do aparelho social, em proveito daqueles que sofrem e daqueles que ignoram, mais claridade e mais bem-estar. Está aí que as almas simpáticas não esqueçam a primeira das obrigações fraternais. Está aí que os corações egoístas fiquem sabendo a primeira das necessidades políticas. E diga-se, tudo isso não é mais que um começo. A verdadeira questão é esta: o trabalho não pode ser uma lei sem ser um direito. E na página 1043, o futuro chegará? Parece que quase podemos nos fazer essa pergunta quando vemos tanto dessa sombra terrível, melancólico face a face com os egoístas e os miseráveis. Entre os egoístas, os preconceitos, as trevas da educação rica, o crescente apetite para o inebriamento, um atordoamento da prosperidade que ensurdece, o receio de sofrer que, em alguns, vai até a aversão pelos sofredores, uma satisfação implacável, o eu tão empertigado que fecha a alma. Entre os miseráveis, a cobiça, a inveja, o ódio de ver os outros felizes, os profundos impulsos da besta humana para a saciedade, os corações cheios de névoa, a tristeza, a necessidade, a fatalidade, a ignorância impura e simples.
E com tudo isso, Victor Hugo vem tecendo um fio para mostrar como que a revolta de 1832 ganhou força entre a população de Paris. E essa revolução viria interferir drasticamente na vida dos personagens deste romance. Vamos começar falando sobre o pai Macbeth, que foi um personagem importante na época em que Marius queria descobrir as suas origens. Este homem conheceu o pai de Marius e acompanhou todo o seu sofrimento por não poder ter contato com o filho. Eles se tornaram muito amigos e Marius costumava visitá-lo com certa frequência. O cenário econômico desfavorável prejudicou muito a vida do pai Macbeth. Ele acabou sendo conduzido à miséria e sendo obrigado a vender todos os seus bens para poder se alimentar. E um trecho muito triste dessa história que me tocou bastante é quando o pai Macbeth já não tinha mais o que vender a não ser os seus livros, que eram a sua vida. E quando ele se desfaz dos seus livros, ele sente uma profunda tristeza. Vamos ler um trecho na página 1088 que descreve a condição em que este homem vivia. O Sr. Macbeth nunca acendia a lareira em seu quarto e deitava-se ainda de dia para não precisar acender as velas. Parecia não mais ter vizinhos. Evitavam-no quando ele saía e ele o percebia. A miséria de uma criança interessa a uma mãe. A miséria de um rapaz interessa a uma jovem. A miséria de um velho não interessa a ninguém. Agora falemos sobre a Eponine, uma das filhas do casal Thénardier. Ela parece agora ainda mais pobre, mais debilitada, mais miserável. E ela procura o Sr. Macbeth para questioná-lo a respeito do paradeiro de Marius. Ela encontra Marius numa situação deplorável, muito deprimido por não conseguir mais se encontrar com Cosette. Mas ela tem uma boa notícia: conseguira o endereço da moça, o que deixa Marius radiante. Ele, no entanto, lhe faz um pedido, que ela jamais revele aquele endereço ao seu pai. E agora quem está de volta é o Gavroche, o filho renegado da família Thénardier. Descobrimos neste momento que o casal Thénardier tinha mais 2 filhos. E como não podia ou também não queria sustentá-los, acabou trocando-os num negócio muito vantajoso para eles. O problema é que o negócio não deu tão certo e esses 2 meninos foram parar na rua. E diante do medo, da fome, do desespero, eles foram acolhidos por Gavroche, que nem imaginava que eles eram os seus irmãos. Gavroche continuava lutando com a vida e mantendo o bom humor, sempre com as suas sacadas muito sarcásticas. E neste momento ele havia se abrigado em um monumento abandonado. Era como se fosse a estátua de um elefante, mas ela era oca. E ele fez daquele lugar a sua casa e levou os seus irmãozinhos para lá também. E essa parte do livro é muito tocante, me emocionou muito. Eu vou ler um trecho para vocês na página 997. Os burgueses endomingados que passavam diante do elefante da Bastilha gostavam de dizer, quando o mediam com seus olhos à flor do rosto e com ar de desprezo: para que serve isso? Aquilo servia para salvar do frio, da geada, da neve, da chuva, para abrigar do vento de inverno, para preservar do sono na lama, que causa febre, e do sono na neve, que causa morte. Um pequeno ser sem pai nem mãe, sem pão, sem roupa, sem asilo. Aquilo servia para recolher o inocente que a sociedade rejeitava. Aquilo servia para atenuar o delito público.
Era uma toca aberta àquele para quem todas as portas estavam fechadas. Parecia que o velho mastodonte miserável, atacado pelos vermes e pelo esquecimento, coberto de verrugas, de bolor e de úlceras, cambaleante, carcomido, abandonado, condenado, espécie de mendigo colossal, pedindo em vão a esmola de um olhar benévolo nos cruzamentos, tivera pena dele. Daquele outro mendigo, do pobre pigmeu, vagando sem nada nos pés, sem um teto sobre a cabeça, soprando para aquecer os dedos, vestido com trapos, alimentado com o que jogam fora. Eis para o que servia o elefante da Bastilha. Essa ideia de Napoleão, desdenhada pelos homens, fora retomada por Deus. O que teria apenas sido ilustre, tornara-se augusto. Para que o imperador realizasse o que planejara, precisaria de pedra, de bronze, de ferro, de ouro, de mármore. Para Deus, o velho conjunto de pranchas, de vigas e de estuque era suficiente. O imperador tivera um sonho de gênio naquele elefante titânico, armado, prodigioso, de tromba erguida, carregando sua torre, fazendo brotar por toda parte à sua volta águas alegres e vivificantes. Queria encarnar o povo. Deus fizera dele coisa maior, ali alojar uma criança. E neste trecho da história, também descobrimos que Gavroche ajuda um grupo de bandidos a resgatar um de seus comparsas da prisão, que mais tarde ele fica sabendo que era o próprio pai, aquele que lhe fez tanto mal, mas mesmo assim ele não guardou nenhum ressentimento e ficou feliz em ajudar. Mas finalmente vamos falar de Jean Valjean e Cosette. Agora eles moravam em uma casa bem discreta na rua Plumet e viviam cada vez mais reclusos. Jean Valjean mudou de nome e acabou entrando para a Guarda Nacional. Estava muito feliz com a sua nova vida. Cosette, pelo contrário, vivia aborrecida e triste por não ver mais Marius em seus passeios ao Luxemburgo. Até que um dia ela encontra uma carta de Marius em seu jardim e toda a paixão renasce, toda a alegria volta para sua vida e eles começam a se encontrar no jardim de sua casa em todas as noites, sem que Jean Valjean desconfiasse de nada. E o amor deles realmente era muito bonito. Veja só o que diz na página 1050. Eles se idolatravam. O que é permanente e imutável subsiste. Os que se amam sorriem-se, riem-se, fazem pequenos trejeitos com os lábios, entrelaçam os dedos das mãos, tratam-se carinhosamente e nada disso é obstáculo à eternidade. Dois amantes se escondem na noite, no crepúsculo, no invisível, entre os pássaros, as rosas, fascinam um ao outro, em meio às sombras, colocando seus corações em seus olhos, murmuram, cochicham, e enquanto isso, imensas oscilações de estrelas enchem o infinito. Mas como nem tudo são flores, Jean Valjean toma uma decisão de se mudar para a Inglaterra e levar Cosette consigo. Marius fica desesperado e tenta se reaproximar do seu avô para pedir o apoio para casar-se com Cosette. Seu avô, no entanto, faz pouco caso de toda a situação e diz para Marius fazer de Cosette apenas a sua amante. Ele se sente ultrajado e vai embora, muito revoltado com o avô. Nesse meio tempo, Jean Valjean, sentindo-se de alguma forma perseguido, muda-se de casa antes da viagem para a Inglaterra. Cosette escreve um bilhete para avisar Marius de seu novo endereço. Porém, esse bilhete é interceptado pela Eponine, que, apaixonada por Marius, garante que o bilhete não chegue às suas mãos. E Marius, mais uma vez, fica desconsolado, porque pensa
que Cosette foi embora sem se despedir. Enfim, a revolta popular começa a tomar forma. Os amigos de Marius constroem uma barricada para lutar pela República e os nossos personagens, cada um com o seu motivo, começam a se alistar. Pai Macbeth vai para lá, o Gavroche também, Eponine vai para a barricada disfarçada de homem e por fim o próprio Marius, já sem nenhuma esperança pela vida. Eponine, sempre à espreita, acaba levando um tiro no lugar de Marius e salvando a sua vida. Neste momento de angústia e quase morte, ela confessa o seu amor por ele e entrega o bilhete de Cosette que dizia assim: Meu bem amado, infelizmente meu pai quer que partamos já. Esta noite estaremos na rua Léomet Armé, número 7. Dentro de 8 dias estaremos em Londres. Então, Marius escreve a seguinte resposta, página 1194. O nosso casamento era impossível. Pedi o consentimento de meu avô. Ele o recusou. Não possuo fortuna, você também não. Corri à sua casa, não a encontrei mais. Sabe que lhe dei a minha palavra, eu a mantenho. Vou morrer, eu a amo. Quando estiver lendo isto, minha alma estará ao seu lado, sorrindo-lhe. E ele pede que Gavroche leve esse bilhete até Cosette, até com a intenção de poupar Gavroche da morte, visto que ele tinha uma dívida com a família Thénardier, conforme eu expliquei no último vídeo. No meio disso tudo, Jean Valjean descobre o romance entre Cosette e Marius e para ele o mundo acaba. Ele se sente agora inconsolável porque ele tinha muito medo de perder Cosette e não poder mais desfrutar do seu amor. E desta vez é ele quem intercepta o bilhete de Marius a Cosette. E o final da quarta parte é com Jean Valjean vestindo a sua farda, armando-se e saindo para as ruas naquele momento de caos. Bom, então é isso. A quinta e última parte deste calhamaço se chama Jean Valjean e eu tenho até o dia 17 de março para concluí-la. Então eu volto aqui com mais um vídeo falando sobre as minhas considerações finais sobre essa obra fabulosa. Se você já leu esta obra, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você está gostando deste diário de leitura, me deixe saber, deixe um recadinho aqui para mim também. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!